seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Olha só, a primeira notícia do nosso vídeo não pode ser diferente. A gente vai ter que comentar sobre a situação do atacante Bruno Rodrigues, jogador de 25 anos de idade, que pertence a Tombense e que estava jogando no futebol português, atuando pelo Famalicão. A informação foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, o excelente jornalista Samuel Venâncio, que fez as suas apurações e conseguiu a informação de que o Cruzeiro realmente tem interesse na contratação do jogador. Mesmo que não há até este momento uma proposta oficial, sim, o Cruzeiro continua monitorando a situação do atleta e entende que pode ser um bom reforço. É uma negociação fácil? Não acredito que seja uma negociação fácil pela concorrência que o Cruzeiro vai ter. Mas Renato, ele pertence a Tombense. Sim, ele pertence a Tombense. Mas é aquele jogador que participa ali daquele empresário, que joga ele naquele time, que joga ele naquele outro time, e depois joga pro Famalicão, joga para outro. É um cara que tem um empresário muito forte no cenário nacional. E por isso, eles sempre estão emprestando esses jogadores para outras equipes. Ele tem vínculo com a Tombense, mas quase nunca joga pela Tombense. É mais ou menos assim que funciona. O jogador estava no Famalicão de Portugal e eu pesquisei sobre ele. Pesquisei em sites portugueses sobre o jogador e eles elogiaram demais o atacante Bruno Rodrigues, falando da sua rápida adaptação ao futebol português. E foi uma grande surpresa o Famalicão não exercer o direito de compra do atleta, até porque tinha uma opção de compra que ainda não foi exercida. Se o Famalicão quiser ficar com ele, vai ter que ter uma negociação à parte. O lado bom é que se tiver essa negociação à parte, vai dar um tempo a mais para que o Cruzeiro possa olhar esta negociação de perto e analisar se oferece ou não uma proposta pelo Bruno Rodrigues. Para quem não conhece o jogador, ele tem 25 anos de idade. Me chamou a atenção principalmente na temporada de 2020, quando atuou pela Ponte Preta. Ele fez 47 jogos, 11 gols e 11 assistências. Naquela época, o Cruzeiro, comandado pelo Sérgio Santos Rodrigues, tentou a contratação do Bruno Rodrigues. E a gente falou para vocês, olha galera, seria sem dúvidas alguma uma boa contratação para o Cruzeiro. Porém, a concorrência era grande demais naquele momento para que o Cruzeiro conseguisse essa contratação. Tanto que depois o jogador foi para o São Paulo. Porém, por lá, ele não conseguiu ter sequência. Fez apenas 7 jogos pelo São Paulo. Aí, como ele não estava sendo utilizado, seu empresário falou, olha, aqui ele não fica, parado ele não fica. E por isso mandou ele para o Famalicão de Portugal, onde ele fez números bons. Olha só, pelo Famalicão ele fez 40 jogos, 8 gols e 4 assistências na atual temporada. Por isso que eu falo, me surpreendeu muito o Famalicão não ter adquirido em definitivo, porque para um atacante de beirada de campo, os números do jogador foram excelentes. 40 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele também tem passagem para o Atlético Paranaense, Joinville, Paraná e Ponte Preta aqui no futebol brasileiro. Eu acho um jogador interessantíssimo que resolveria os problemas das beiradas do Cruzeiro. Na minha opinião, seria uma baita contratação. Mas Renato, ele já recusou o Cruzeiro antes porque ele viria para a Toca da Raposa. Uma pergunta simples para uma resposta simples. Ronaldo Fenômeno, administração responsável. Pode perguntar para qualquer profissional que hoje está no Cruzeiro se eles se arrependem de ter vindo para a Toca da Raposa. Todo mundo vai falar que foi a melhor escolha que fez, porque hoje a administração feita no Cruzeiro é muito responsável. Se você me perguntasse em 2021, vai querer ir para o Cruzeiro ou para o São Paulo, aí eu já teria aquela dúvida na cabeça, né? Ir pro Cruzeiro, o Cruzeiro tá ali, tá mal pra caramba. Ir pro São Paulo, tá na primeira divisão, vamos pro São Paulo. Agora, Cruzeiro do Ronaldo, com a administração responsável, liderando a Série B, um time que você pode ter espaço, que precisa de um atacante de ponta, cara, você tem que pensar bem. Cruzeiro é uma oportunidade para esse jogador, e este jogador é uma oportunidade para o Cruzeiro. Na minha opinião, resolveria o problema da beirada do campo. É um bom atacante. Tô vendo um pessoal aí não gostando desta contratação porque nunca viu o Bruno Rodrigues jogar. Eu já assisti o Bruno Rodrigues. Pode confiar, é bom jogador e resolveria o problema da beirada de campo do Cruzeiro. É uma contratação que times da primeira divisão vão ter interesse. Mas se o Cruzeiro se movimentar rápido, pode conseguir a contratação do atacante. Vamos esperar mais informações. Até o momento, segundo Samuel Venâncio, é apenas um monitoramento do Cruzeiro, apenas umas conversas iniciais. Agora temos que aguardar e esperar para saber se o Cruzeiro vai conseguir contratá-lo. Na minha opinião, uma contratação para a Série B, se for fazer uma análise de Série B, é uma contratação nível 9 a 10.
Olha só, nação, recentemente já trouxe 2 vídeos para vocês sobre possíveis saídas do Cruzeiro, onde a gente tinha uma lista de 5 jogadores. Eu fiz essa lista e depois essa mesma lista que eu fiz saiu com o pessoal do O Tempo falando sobre a possibilidade destes 5 jogadores saírem da Toca da Raposa. Entre eles tinha o atacante Vagninho. O pessoal do Super Esporte de Minas Gerais deve ter visto esta situação e com certeza entrou em contato com o empresário do jogador. E eu gostaria de citar para vocês as palavras do empresário do Vagninho ao ser perguntado sobre a saída dele no meio da janela de transferências. Olha só. Vagninho está feliz no clube, se adaptou em Belo Horizonte e quer brigar por posição. Ele abriu mão de muitas coisas para acertar com o Cruzeiro, porque acreditou no projeto e tem certeza que tem condições de jogar no clube, afirmou Carlufi, que é empresário do jogador. A reportagem apurou que antes de assinar contrato por 2 temporadas com o Cruzeiro, o Vagninho chegou a acertar verbalmente a transferência dele para o Goiás, que disputa a primeira divisão. Com a proposta celeste, no entanto, o atacante optou por atuar em Belo Horizonte. Outro ponto também é que Vagninho tinha uma proposta de renovação de contrato com o Curitiba, equipe onde ele jogou, tinha a possibilidade de continuar por lá, mas com as sondagens fortes do Cruzeiro, ele preferiu jogar de novo, a segunda divisão e ter uma oportunidade no Cruzeiro. Vagninho começou a temporada muito bem, iludiu bem a torcida do Cruzeiro, mas a queda de rendimento do Vagninho é incrível, cara. Incrível a queda de rendimento do Vagninho. O jogador simplesmente, sumiu o futebol dele do Campeonato Mineiro para o Campeonato Brasileiro. Perdeu espaço e eu acredito que com os novos reforços que devem chegar na janela de transferências do mês 6, mais ainda ele vai perder espaço. Vamos aguardar e esperar. Segundo o empresário, ele quer ficar, mas tem que ver também qual é a intenção do treinador para ele. Porque se o treinador falar que não conta com o Vagninho, o que ele vai fazer aqui na Toca da Raposa? É melhor ele procurar outra equipe para ele. O tempo nos dirá se Vagninho vai ficar ou não na janela de transferências de meio de ano. E por último, eu gostaria de mandar um abraço muito grande para o Rafael Guanais, que era auxiliar técnico do Cruzeiro e que já conseguiu nos ajudar demais neste Campeonato Brasileiro Série B. Primeiro, o Cruzeiro contrata ele no início da temporada. Ele vinha fazendo bom trabalho com a equipe de Paulo Pezzolano até ter a sua saída e ser contratado pelo Grêmio Novo Horizontino. Só lembrando a vocês que ele sabia que isso era temporário. O Rafael quer ser treinador e não auxiliar técnico, e por isso ele aceitou a proposta do Grêmio Novo Horizontino. E olha só, ele saiu do Cruzeiro há 8 dias. Foi para o Grêmio Novo Horizontino para tirar pontos de concorrentes do Cruzeiro. Isso porque ele, como treinador, venceu o Bahia fora de casa e venceu o Vasco dentro de casa por 2-0. Obrigado, Rafael. Você ajudou demais o Cruzeiro. Conseguimos criar, podemos dizer assim, uma gordura bem bacana com um jogo a menos. Rafael tem sido essencial para nós. É um profissional que valeu muito a pena o pouco tempo que ele esteve aqui na Toca da Raposa. Agora, galera, encerrando o vídeo de hoje, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!